Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, eu sou Carla Pavão. Nós estamos aqui para mais uma conversa, e claro que eu me perdi aqui, no texto que eu quero falar para vocês, eu já vou achar em alguns minutos, é que eu estava preparando o material da Mediúnica do Sejus, estava gravando com o Felipe Albani também. Então, nessa coisa toda, eu me perdi do texto que eu separei aqui para falar para vocês, mas eu sei o tema. O tema dele é a partir da leitura do Arthur Quioro, nós vamos falar sobre mediunidade de cura, que é um tema que me interessa muitíssimo, e essa eu dedico, inclusive, esse Paz e Bem ao nosso queridíssimo Mauro, que vem aí enfrentando um tratamento das questões do câncer dele, da quimioterapia. Ele está em nossos grupos de preces, de orações, em nossas mediúnicas, e tenho certeza que também aqui de toda essa comunidade Paz e Bem, fazendo essa grande corrente coletiva pela recuperação dele, para que esse tratamento seja o mais minimamente invasivo possível. Então, eu queria falar dessa mediunidade de cura, porque anos da minha vida eu me dediquei a isso, como médium de cura que eu sou. Então, quando eu vi o Arthur trazendo a visão dele, como médico, inclusive, neste livro, logo eu quis pegar isso para compartilhar com vocês. Mas é claro que eu fiz aqui uma bobagem, não estou achando o texto, mas em 2 minutos acharei. Pronto, o texto eu já achei, agora só a página também já sei decor, então vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: magnetismo e mediunidade de cura. A palavra magnetismo é usada de várias maneiras no campo da física, que ela vai se referir ao movimento dos corpos, às leis de atração e repulsão, a processos introatômicos produzidos no campo macromolecular e que tem a ver com o movimento geral do universo, né? Então, aqui ele vai focar o tema com o magnetismo de índole espiritual, que se denomina magnetismo pessoal, que é relacionado a esta mediunidade curadora. Então, a gente põe a mão, né, sobre alguém e dá alívio, e ele vai trazer isso mais para frente no tema, mas eu posso falar pela minha prática, justamente porque a gente tem esse magnetismo, muitas vezes a gente tem o auxílio do plano espiritual, na maioria dos casos, mas é possível dar um passe sem envolvimento do plano espiritual. Tudo isso a gente vai conversar aqui no livro. Então, ele fala assim, que de tempos remotos a gente atua como ímãs e nós provocamos reações nos demais, seja de forma a atrair ou repelir. E também a gente pode exteriorizar essa força, que é chamada de fluido, de acordo com a nossa vontade, para curar ou produzir algumas reações intencionais. Tanto que, e ele cita aqui, no Antigo Egito, nós encontramos inscrições nas mastabas, nas pirâmides, nos monumentos, nos afrescos, nas telas típicas dessa grande cultura dos faraós, onde sacerdotes impõem as mãos, né, sobre os enfermos, e em alguns papiros que foram decifrados, essa imposição tinha uma propriedade curativa, né? O nosso passe. Então, essas práticas egípcias, elas também acontecem na cultura asiática, né? No Velho e no Médio Oriente. Gente, desculpe, estou gravando aqui o Paz e Bem e a pessoa resolveu usar a furadeira à noite, nem sei se pode, mas a gente vai ter que conviver com um pouco de ruído. Então, ele vai falar também da cultura africana, dos povos do Cáucaso, né, nesse caso. Então, no caso dos derviches, por exemplo, era a voz corrente, que nas suas danças frenéticas, eles também tinham movimentos rítmicos de suas mãos com vibrações que eles podiam produzir curas de magnetismo pessoal. No próprio judaísmo, do qual viria o cristianismo, se teve também a presunção de que a imposição de mãos poderia ser um procedimento de acordo com o entorno religioso, onde a oração, a evocação de Deus, no contexto cristão, claro, do Espírito Santo, poderia produzir resultados positivos para os enfermos. E daí que se tornou como emblemática a frase de Jesus, né, o mestre de Nazaré: impõe as mãos e os doentes serão curados, que ele aconselhava isso aos seus discípulos. Alguns séculos depois,
né, ainda não se entende muito bem essa prática, ela parece muito oculta, parece ser assediada, né, em alguns movimentos da renovação cristã, como do tipo carismático. Mas, por exemplo, na cultura americana, os estudos sobre xamanismo revelam que era frequente a colocação de mãos em certo contexto mágico para o efeito de cura, né? E o xamanismo moderno herdou a prática da magnetização das aplicações terapêuticas com as mãos, com fins curativos e sem tocar nas pessoas, que é o que a gente faz no passe, né? O passe a gente não toca na pessoa, inclusive eu sempre digo que a gente pode dar passe só pelo pensamento, que não é uma prece, no fundo, que você pode fazer, tentar atuar no outro, se a pessoa não aceita, por exemplo, se ela está distante, né? No Sejus, a gente costuma fazer isso muito, inclusive nesse tempo de pandemia. Então, o que o Kioro vai dizer? Toda a concepção mágico-religiosa provinda dessas culturas acerca do magnetismo, ela vai ser modificada no século XVIII, quando o médico Franz Mesmer, ele vai apresentar sua tese de doutorado sobre a influência dos planetas nos seres vivos e a influência de um fluido cósmico universal que nos envolve, do qual cada pessoa é um reflexo, sendo que a possui internamente e pode ser transmitido com propriedades curativas. Quem é Mesmer? Mesmer é um médico alemão que vai criar a teoria do magnetismo animal e em 1779 ele vai se instalar em Paris, a sua fama cresce muito, ele vai curar pessoas ilustres e o número de enfermos aumenta tanto que ele vai ser obrigado a conceber um sistema de magnetização coletiva, partindo no início para a magnetização de objetos ou água, e depois ele vai inventar uma cuba mesmérica, e vai passar a atender 30 pessoas por sessão, e depois 300. Então, os doentes se prendiam a essa cuba com água magnetizada, da qual saíam numerosas varas de ferro, e produziam daí reações nervosas, com efeitos curativos, e eles eram conduzidos para compartimentos contíguos, um para cada sexo, chamado de sala de convulsões. Então, isso provocou um escândalo, né? O clero vai protestar contra isso, mas o Mesmer obtinha curas. Então, nas suas teorias, o Mesmer afirmava que se a influência de um objeto em seu próprio campo se pode medir, da mesma forma a influência de toda pessoa em seu campo é proporcional à força que ela emite. Portanto, todas as pessoas têm a mesma vitalidade ou a mesma força magnética. E aí ele expressava isso, ele detalhava, o Arthur vai detalhar muito, mas ele vai dizer que o grande aporte de Mesmer vai se apresentar a ideia, que é uma ideia que é aceita até os dias de hoje, né? Que é essa questão do magnetismo. E que em todas as escolas em geral, a aplicação do magnetismo se realiza por meio das mãos. E Mesmer, ele vai apresentar essa tese, ele vai empregar essa tese, que é uma novidade lá no século XVIII. Né? Por isso, o movimento das mãos foi chamado de passes, né? Porque a pessoa dava o seu magnetismo, levava de um lugar a outro. Isso quer dizer, o magnetizador, ele transfere, né? Eu estou fazendo com a mão assim, porque tem muitos passes que a gente faz assim, eu também fui muito passista dentro do movimento espírita. Então, ele transfere essa sua força magnética em doses pequenas e segundo a condução. No século XX, nos Estados Unidos, o que acontece? Proliferam correntes, escolas e correntes de movimentos dedicados à aplicação de passes magnéticos com a intenção de curar, os quais diferem de algum modo da visão espírita de efetuar essas práticas. Né, os magnetizadores tinham prestígio, como o francês Serge Léon Alaouf, o americano Ambrose Worrell, a russa, isso aqui vai ser difícil, gente, Disjuna Davatsvilihan, Ave Maria, não sei como é que lê. Eles demonstram essas capacidades e muita gente trabalha com magnetismo de modo sério, né? Por exemplo, tem uma física canadense que o Kioro cita aqui, que é Barbara Ann Brennan, que ela tem uma obra que chama Mãos que Curam, e o argentino também, Raul Horácio Dubrich, ou Dubrick, não sei como é que fala, que é da Universidade Nacional do Litoral, ele é um conferencista,
e ele é da Sociedade do Espiritismo Verdadeiro, e ele é investigador de fenômenos mediúnicos e paranormais. Então, tem gente séria estudando essas curas energéticas, né, que é um dos livros, inclusive, desse argentino. E o magnetismo, na doutrina espírita, ele está no elemento básico, é Kardec, né? Kardec se interessou por Mesmer, ele estudou Mesmer, e ele vai fazer do magnetismo, ele vai trazer o magnetismo para a sociedade francesa. Ele era um homem extremamente racional, então ele falava que a radiação era uma espécie de variante da eletricidade universal, e que dentro do fluido cósmico se encontrava do fluido cósmico universal se encontrava o magnetismo humano. Então, é uma prática comum às instituições espíritas no Brasil e outras de corte filosófico ou científico. E em toda a obra kardecista, nós vamos encontrar observações sobre isso. O que Ouro destaca um trecho aqui, que é o seguinte: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo e os rápidos progressos desta última doutrina se devem indiscutivelmente à vulgarização das ideias sobre a primeira, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo, do êxtase, enfim, etc, etc. Então, do ponto de vista espiritual, e não só do mesmerismo, né, ou mesmeriano, o ser humano, como espírito encarnado, ele gera essa energia vibrante, existe o magnetismo, e este magnetismo, acompanhado do pensamento positivo e da intenção, ele pode curar, ele pode tratar uma infecção, uma dor, uma depressão, um quadro clínico, emocional. Claro, nada disso substitui o tratamento científico, nós não estamos dizendo troque um pelo outro, é um complemento, né? Muitas vezes as pessoas vêm desesperadas, estão em medicação, em tratamentos que são muito complicados, e a gente consegue dar esse apoio, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 424, Kardec vai dizer assim: através do cuidado pontual, os laços que estão prestes a ser quebrados podem ser retomados e devolver a vida a um ser que morreria por falta de ajuda. Ele vai dizer, sem dúvida que sim. Muitas vezes o magnetismo é, nesse caso, um meio poderoso, porque restitui ao corpo o fluido vital que está faltando e que não era suficiente para manter os órgãos em funcionamento. Claro que aí nós estamos falando de um espírito elevado para fazer isso no nome de Jesus. Eu, Carla, como médium curadora, eu não consigo isso. E ele vai falar que esse fluido, ele irradia, né, de forma natural essa vibração. Então, existe uma relação entre magnetismo e mediunidade de cura. Esse que vocês estão ouvindo, desculpe, é o fiel, ele está doente. Eu já dei vários passes nele, inclusive ele está doente, com muita tosse, tomando injeções, mas como se chama? Traqueobronquite, que os cachorros estão tendo nessa época. Então, não tem o que fazer quando ele está assim. Então, vamos lá. Então, o Quioro, voltamos aqui para o Quioro. Ele vai falar, as coincidências de diferenças entre o magnetizador e o médium de cura devem ser levadas em conta na hora de precisar por parte dos experimentadores o que eles estão fazendo, né? Então, ele vai falar, as assistências, né? E eu não tenho dúvida desse nome assistência, não é um nome que eu gosto de usar, porque parece que os assistidos são os outros, quando somos todos nós, mas é um termo muito usado no movimento espírita. Então, ele fala que combina o magnetismo humano e a contribuição dos espíritos, e a energia potencializa e adquire qualidades que faltam ao magnetizador quando atua por si só. Então, aí ele vai citar o Zé Arigó, né, que fazia várias coisas, José Pedro Freitas, que era um médium brasileiro, o filipino Tony Agapoa, que também é o norte-americano Edgar Cayce, que em estado de trânsito falava em termos médicos, que desconhecia quando era consciente. Então, tudo isso, né, vem dando bastante força à questão da mediunidade curadora, mas, de novo, aqui ninguém está dizendo que ela dispensa qualquer tratamento científico e médico, nós não queremos substituir isso, nós só estamos dizendo, tentando trazer aqui como funciona isso através do olhar de um médico espírita, tá? Por favor, que fique bem claro isso no vídeo. Então, ele fala que tem bastante biografia de corte científico que vai falar sobre essa doação de energia, que talvez seja a melhor definição, com fins curadores, do papel do médium ou do sensitivo e das medições sobre essas energias que irradiam em quais frequências. Eu não conheço esses estudos científicos, não sou da área,
mais do que ouro tem embasamento para falar nisso. Então, ele vai dizer o seguinte, ele permite, essas observações, permite afirmar o que está na obra de Kardec. O médium curador, como todos os demais, possui uma capacidade natural, e não de ordem divina, de ser colocado à disposição do próximo com o objetivo de servir incondicionalmente. Então, isso é importante, porque muita gente fala assim, nossa, você é médium de cura, você deve ser muito iluminada. Não, gente, é natural, tá? Expor uma atividade de cura sui generis, com promessas de cura e explorações em meio de comunicação com fins de propaganda, desvirtua o caráter ético da prática mediúnica. Sim, nós nunca fazemos trocas, nós nunca fazemos nada natural, de coração, amorosamente. Diante das doenças, descartar as ideias de fatalismo e determinismo, bem como as crenças de que a origem corresponde a faltas do passado. Sempre. Nós não sabemos por que a pessoa está doente, né? Não é necessária a utilização de objetos cortantes, de punção, nem de ferramentas físicas, né? É uma coisa de energia mesmo. Só pode fazer prescrição de remédio os médicos ou profissionais habilitados. Concordo plenamente com isso, nós não damos receita. Compreender que as terapias energéticas, esses passes, a medida, são alternativos. Olha o que eu estou falando aqui, o que eu estou falando o vídeo inteiro. Não substituem o tratamento, nem a consulta médica convencional. As condições físicas, psicológicas e emocionais dos participantes afetam essa ação que nós fazemos. Né? E tem que ter uma sistematização do trabalho, né? O cuidado com o organismo biológico, com os pensamentos. Então, tudo isso tem que ser olhado, né? Tem que ter comprometimento dos membros que estão atuando com isso. Então, o passe energético é um elemento de todo esse contexto, mas também não se deve fazer uma prática desmedida disso. Então, era isso que eu tinha aqui para contar para vocês. Essa é a semana de nós falarmos sobre espiritismo. Deixa aí também, se vocês puderem, anotado, o que vocês gostariam de temas de outras espiritualidades. Se eu conseguir achar material, eu trarei com muita alegria. Então, um beijo grande, gente, paz e bem. Eu vi todos os comentários de feliz aniversário, tudo que vocês deixaram para mim na semana passada. Fiquei extremamente feliz. E espero que nós possamos continuar aqui juntos por muito tempo. Um beijo grande. Paz e bem, gente. Paz e bem.